Olá, pessoal! Sou a professora Marina Cataoca e estou aqui no nosso segundo encontro da disciplina de Comunicação Empresarial. No primeiro encontro que nós tivemos, nós conversamos um pouco a respeito do conceito de comunicação, que está relacionado à troca de informações entre os indivíduos, a importância que a comunicação ela deve ter dentro das instituições, uma vez que, para que as pessoas trabalhem de uma forma bem-sucedida juntas, elas precisam se comunicar com clareza. E vimos que, dentro desse universo da comunicação, algumas barreiras, algumas questões podem interferir na eficácia da comunicação. Às vezes, questões relacionadas a algo pessoal, a algo físico, como barulhos, falhas no processo, e às vezes algo semântico, que está ligado à construção do significado. Para este encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito das aulas 4, 5 e 6, continuando dentro desse universo de elementos que devemos perceber para deixarmos as nossas comunicações mais eficientes e eficazes dentro do nosso ambiente de trabalho e, consequentemente, da vida, do ambiente profissional. A aula 4, ela traz para nós alguns instrumentos de comunicação. Que instrumentos nós podemos utilizar dentro das instituições para gerarmos essa troca de informação? Nós vimos, que na aula anterior, que nós temos redes, uma rede formal e uma rede informal. Quando a gente vai falar de instrumento de comunicação, a gente vai pensar um pouco mais de instrumentos que estão dentro dessa rede formal, que vão comunicar, institucionalmente, as questões, os aspectos, os comportamentos da organização. E aí, pensando nessa realidade, a gente vê que as comunicações elas podem acontecer de diferentes canais dentro de uma instituição, que podem ser canais orais ou canais escritos. E cada um deles tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, por exemplo, como um canal escrito, a gente pode ter um e-mail, a gente pode ter uma comunicação interna, uma circular, até mesmo a ata de reunião ela é algo que comunica dentro de uma instituição. E aí, se a gente for parar, qual é a vantagem de um e-mail? Está lá registrado, atinge um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Desvantagens. A gente não tem como ter um controle que aquele colaborador de fato viu aquele e-mail que eu mandei. Caiu no spam, passou despercebido na caixa de e-mail dele. E aí, comunicações orais, a gente pode enviar mensagens de voz para as pessoas, fazer vídeos institucionais para alcançar aquele colaborador. E aí, a gente, como gestor, vai analisar qual é a situação, qual é o teor do assunto que eu quero comunicar e, a partir disso daí, definir qual é o melhor canal, considerando as vantagens e as desvantagens desse canal. Então, para essa comunicação X, então vamos lá, vamos pensar assim numa coisa mais palpável. Uma comunicação a respeito de uma mudança de valor do plano de saúde dos funcionários. Então, para eu atingir o maior número de pessoas dentro da organização, é mais eficiente que eu utilize um e-mail institucional, que aí aqueles funcionários poderão, de uma forma mais detalhada, obter as informações das mudanças, por que foi que mudou, qual foi o reajuste que sofreu, a partir de quando, forma de pagamento, tudo isso. Então, a escolha do canal, do instrumento que eu utilizarei, seja um e-mail, blog, vlog, reunião, seja ela qual for, vai depender do assunto que eu quero comunicar. Eu preciso fazer uma reunião, chamar todos os meus colaboradores para comunicar alguma coisa? Depende do assunto, depende do objetivo da minha comunicação, tá certo? E aí, a gente volta agora um olhar mais internamente. Como que acontece a comunicação interna dentro das organizações? A aula 5, ela mostra para nós que a comunicação ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser descendente ou ascendente. O que seria uma comunicação descendente, O fluxo da informação, ele vem dos níveis de autoridade mais alto aos níveis de autoridades mais baixos. Então, é descendente, do cargo mais alto aos cargos mais baixos.
Então, os gerentes que se comunicam com sucesso, eles são sensíveis às necessidades humanas e estão abertos a um diálogo franco com os funcionários. Então, quando eles vão lá comunicar, né, o gerente para o colaborador, do nível mais alto para o nível de autoridade mais baixo. Então, isso é um exemplo de comunicação descendente. Já a comunicação ascendente, ela vai, o ponto de partida, né, é do mais baixo para o mais alto, ascende, né, cresce. Então, ela está lá, ela precisa, né, atentar para as necessidades, né, também dos colaboradores, do funcionário. Para que haja esses dois tipos de comunicação dentro da organização, os gestores têm que estar preparados para isso. Porque nem sempre um gestor ele está disposto a ouvir algo que um colaborador tem a dizer. Então, em muitas organizações, a comunicação ela é apenas descendente, apenas de cima para baixo. Mas é importante para o bom funcionamento das instituições que a gente consiga ter as duas comunicações dentro do nosso espaço funcionando bem, tá bom? E o que é que eu preciso considerar para que haja essa comunicação ascendente? Primeiro, eu tenho que considerar a minha capacidade de ouvir. Eu, gestor, nós estamos falando aqui do gestor, né? Eu tenho essa capacidade de ouvir, de parar e ouvir o que o meu funcionário meu colaborador está colocando, já que é algo importante para ele. Reuniões com os funcionários. Eles precisam saber que existe essa política institucional de portas abertas, de transparência, que ele pode chegar, que eu, gestor, sou acessível, que ele pode chegar até mim para fazer um comentário, para comunicar alguma coisa, algo que ele viu, que não estava certo, que não deu certo, ou alguma solução para uma prática que não está legal dentro do meu setor. Ele precisa ter essa tranquilidade de saber que pode procurar o seu gestor de forma transparente. Participação em grupos, né, sociais, para que haja essa aceitação, essa construção coletiva e essa ascendência da comunicação. E aí, gente, o líder, o gestor hoje, ele precisa muito desenvolver a habilidade de ouvir. É uma das habilidades mais importantes dentro desse processo de comunicação. Porque eu preciso desse feedback, eu preciso saber como que está acontecendo essa troca, como que está chegando lá no meu colaborador as informações. E se eu não tiver a habilidade de ouvir, eu vou acabar, né, não deixando as portas abertas. Eu posso dizer, não, as portas estão sempre abertas, que você se chegar, aí o colaborador chega para falar com você alguma questão, aí você está aqui, ó. Certo. Só um minutinho. Eu não tenho habilidade de ouvir. Sente aí. Aí tá aqui, ó, pensando em outra coisa. A gente precisa, enquanto líder, enquanto gestor, parar e olhar para o nosso colaborador e dizer, você quer conversar comigo? Qual foi a questão, né? Isso, os bons ouvintes, eles não só ouvem o que a pessoa está dizendo, mas eles também captam os sentimentos, as emoções. Lembra que a gente falou lá no começo da nossa aula, na primeira aula, sobre comunicação verbal e não verbal? Então, o bom ouvinte, ele está ali enxergando não só o que está sendo verbalizado, mas também o que está por trás dos gestos, da postura, do chegar daquela pessoa, tá bom? Então, a gente pensa, primeiramente, nessa comunicação interna, em como é que a gente desenvolve essa habilidade. E aí, a gente viu que quando nós estamos falando de comunicação das instituições, parte aqui dentro de nós, do nosso grupo, da nossa organização, mas a nossa organização está inserida no mercado, não está? A gente também precisa ter uma boa comunicação externa, que aí é o olhar que a nossa aula 6 traz para nós. Como é que a gente lida externamente, comunica externamente? O meu cliente sabe qual é a minha proposta de valor? Como que eu trato, como eu comunico com os meus fornecedores, tá? Que é um ambiente externo, que a gente também está comunicando o tempo todo com o ambiente externo. E aí, voltando esse olhar da comunicação do ambiente externo, a gente traz aí o foco, vamos pensar assim, no nosso cliente, né? No nosso mercado. Algumas questões, alguns itens, né? São importantes que a gente observe na hora dessa comunicação externa. Kotler, 2000, ele trouxe para nós 5 elementos, 5 etapas
do pensar nessa comunicação, né? É identificar o público-alvo. Para eu comunicar externamente bem, eu preciso saber quem é que está me ouvindo, quem é o meu público, qual é o mercado com quem eu estou falando. Se eu estou falando com um grupo de 19 anos, é diferente da forma que eu comunico para um grupo de 50 anos, não é mesmo? Então, a primeira coisa é identificar quem é o meu público-alvo, quem eu quero atingir com aquela comunicação. Segundo, definir os objetivos. Esses objetivos, eles são definidos a partir do meu público-alvo, de para quem eu falo. Depois, projetar a mensagem, né? Será que vai divergir? Dependendo do público, dependendo do objetivo, essa mensagem ela vai divergir ou ela vai atingir? Quarto, selecionar o melhor canal de comunicação. Como é que eu vou atingir melhor o meu cliente, por exemplo, o meu público externo, tá? E quinto passo, a gente não pode deixar de mensurar os resultados. Depois de feita a comunicação, a gente precisa parar e pensar, a mensagem foi eficiente? Conseguiu comunicar? Eu atingi mesmo aquelas pessoas? Eu cumpri o meu objetivo? Tá certo? E aí, gente, não tem como a gente dissociar a comunicação da marca. É por meio da comunicação que o mercado, né, as pessoas, os meus clientes saberão, projetarão a minha marca. A imagem da minha marca, ela vai ser criada a partir de uma boa comunicação. Então, tá lá ligada, ó, comunicação como marca. Elas dão consistência, dão continuidade, né, de vida às organizações, às instituições, aos clientes. Elas nos ajudam a construir nossa identidade. Então, como que eu quero que o mercado me veja? Eu quero que o mercado me veja. A minha marca comunica sustentabilidade? A minha marca comunica tranquilidade, leveza? O que a minha marca está comunicando? E aí, vai ser muitas vezes um reflexo da minha cultura, né, da cultura da minha organização, do que ela quer externar, do que ela quer expressar. Então, é por meio da marca que a gente vai comunicar, que a gente vai interagir com o público. Nós vamos mostrar os nossos valores, a nossa organização, quais são as contribuições da nossa instituição para a sociedade. Tudo isso são questões muito importantes que estão relacionadas a essa comunicação externa. Tudo que vai para fora dos muros, né, por assim dizer, para fora dos portões da nossa organização, a gente trata como comunicação externa. E, obviamente, assim como a comunicação interna precisa ser muito eficiente, a externa também, pela manutenção, pela sustentabilidade da nossa organização. Eu preciso saber muito bem quem é o meu cliente, quem é o meu público, com quem eu estou falando, para comunicar, para dizer exatamente da forma do canal, com o melhor canal, da forma mais eficiente, quem nós somos, o que nós acreditamos, como nós entregamos o produto para aquele grupo, para aquela sociedade, como a gente pensa na solução, quem é o nosso cliente que está ali no centro, né? O cliente tem que ser o centro das organizações, é o ponto de partida de tudo, tá? Especialmente nessa comunicação externa. Quantas instituições passam por dificuldades, por crises, né, porque não tem gestão de marca, porque não sabem gerir essa comunicação. Acaba querendo transmitir uma ideia, um valor e a marca associa-se a outras questões que deixa conturbada a forma como o cliente, o público vê aquela instituição. Então, por isso que a gente não pode deixar de lado, não pode deixar de refletir sobre comunicação. Por isso que vocês estão aí, independente do curso de graduação que fazem, parando, tendo uma disciplina só para nos ajudar a pensar sobre a importância da comunicação. Porque ela é definidora das nossas relações pessoais e das nossas relações profissionais. Então, a gente quer participar, quer ter empresas prósperas e quer fazer parte de instituições prósperas. E a prosperidade das instituições está diretamente ligada à forma como ela se comunica, tanto internamente com seus colaboradores, né? Sabendo ouvir, sendo empático, mantendo a transparência, quanto externamente, comunicando de forma eficiente seus valores, seus propósitos, suas contribuições à sociedade. Por isso que a gente não pode parar de refletir sobre a comunicação.
tá certo? E aí, nesse segundo encontro da gente, nós vimos que instrumentos de comunicação dentro das instituições, dependem do objetivo da minha comunicação. A depender do que eu queira comunicar, eu vou escolher o canal mais eficiente, pensando nas suas vantagens e nas suas desvantagens. Em seguida, nós vimos que as comunicações dentro das instituições podem acontecer de forma descendente, ou seja, de cargos mais altos a cargos mais baixos, ou de forma ascendente. E que para que a comunicação ascendente aconteça mesmo, efetivamente, o gestor, o líder, ele precisa desenvolver especialmente a habilidade de ouvir. O colaborador, ele precisa estar seguro, né, com a sua liderança para ir lá e se colocar questões que podem gerar uma melhor solução, um melhor funcionamento para aquela organização. E por último, nós pensamos um pouco na importância da comunicação externa, ou seja, dos nossos clientes. Não só clientes, né, mas fornecedores, tudo que está externo à nossa organização. E aí, gente, começa pensando quem é o público-alvo, como é que eu vou atingir aquele público-alvo, como que minha marca traz os meus valores, os valores da minha instituição, como eu posso mostrar as contribuições que a minha organização dá a todos na sociedade, até mesmo independente de quem é necessariamente meu público-alvo, né? Não é porque eu vendo um produto para gente adolescente que eu não possa contribuir com toda a sociedade, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.